Olá, sejam todos bem-vindos. Se essa mensagem chegou até você, é porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Obrigada pela sua presença, obrigada pela sua companhia. Estamos no quarto dia pedindo o Espírito Santo para nos encher do amor, do favor, da presença dele, do sobrenatural, nos ensinando a tomar decisões, nos instruindo, nos governando, nos liderando. O Espírito Santo, ele é seu melhor amigo, ele quer o melhor para você. Ele conhece a mente do Senhor, ele sabe todos os planos que o Pai tem para você. Então não tem como dar errado se é ele que vai te guiar. Amém? Vamos buscar nesses dias. Hoje faremos o quê? Nós vamos aprender como ouvir a voz do Espírito Santo e como a voz do Espírito Santo fala ao nosso coração. Como ele fala? Você já se perguntou? Você já teve experiências com ele? Então nós vamos dividir, para que não fique muito longo. Hoje nós vamos entender como ouvir a voz do Espírito Santo. E na próxima mensagem vai ser como o Espírito Santo fala. Vamos lá. Para que eu ouça a voz do Espírito Santo, eu preciso eliminar todas as outras vozes. Para que eu ouça o Espírito Santo, eu preciso criar um ambiente no qual ele tem total liberdade para falar comigo. Eu vou te dar um exemplo. Imagina você num ambiente com muito barulho, pessoas conversando, barulho de objeto, de crianças gritando e tudo mais, e você recebe uma ligação. Mal você consegue ouvir o que a pessoa está falando do outro lado, por causa das outras vozes, dos outros barulhos que estão do seu lado. E o que você precisa fazer? Você precisa se distanciar ou até mesmo se isolar num ambiente mais fechado, sem ninguém por perto, para que você ouça o que está sendo falado do outro lado. Para que você não perca nenhuma instrução do que a pessoa está te dando, para que você não perca nenhuma informação no qual aquela pessoa está querendo falar com você. Assim é o Espírito Santo. Hoje estamos em ambientes com muitas vozes. Sim, são redes sociais, são televisão, são pessoas ao nosso redor falando o que a gente deve fazer, o que não deve fazer, dando às vezes opiniões, não é nem conselho, são opiniões na nossa vida. E a gente, o que acontece? Não para ouvir o Espírito Santo, porque há muitas vozes. E o Espírito Santo, ele não fala ao meio do barulho. Não, ele não fala. Ele é calmo, ele é suave. Ele quer que você dê atenção a ele para o que ele vai falar. E por isso você precisa se concentrar nele. É isso que acontece. Então vamos lá. O que você precisa fazer nesses dias? Silencie as outras vozes. Diminua o som desses barulhos. Tenta diminuir. Tenta, às vezes, até eliminar certos sons, certas pessoas, certas conversas que não vai acrescentar à sua vida. Você que está para tomar uma decisão muito importante, você que quer tomar uma decisão muito importante de empreender, de se relacionar, de mudar de lugar e precisa que um conselho de Deus seja algo que vai trazer paz à sua alma, porque você sabe que vai decidir algo que Deus concorda, que Deus quer para a sua vida. Não é verdade? Então você vai precisar o quê? Criar um ambiente para ouvir a voz do Espírito Santo. Elimine essas vozes que até hoje não contribuíram nada para a sua vida. Elimine. Vamos lá. É necessário criar um ambiente para que o Espírito Santo tenha essa liberdade. Olha o que está escrito em Samuel, capítulo 3, versículo 2. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel estava deitado no santuário do Senhor. Ele não estava em qualquer lugar. Estava no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. O que é a arca de Deus? É a presença do Senhor. Representava a presença. Onde a arca ia, era a presença de Deus naquele lugar. Então esteja no lugar certo.
no lugar onde a presença de Deus é fácil de notar. Por exemplo, você não quer ouvir a voz do Espírito Santo em meio a ambientes que Deus não tem liberdade, que a presença dele não está ali. Não tem como você ouvir a voz do Senhor. Até mesmo dentro da sua casa, conflitos, confusões, músicas que desagradam o Senhor, que não traz a presença de Deus ali. Como ele vai falar com você? Samuel vai ouvir a Deus, porque há um ambiente profético no qual Deus tem total liberdade. E você percebe que a conduta da família de Eli não agradava mais a Deus, mas o ambiente era um ambiente que trazia a presença do Senhor. A arca representava isso. Traga a presença do Senhor para sua casa. Mude tudo que tiver que mudar. Mude o linguajar dentro da sua casa, certo? Tem certas palavras que afastam a presença de Deus. E como você vai ouvir o Espírito Santo? Há certas confusões, brigas, contendas, conflitos, fofocas, que vai afastar a presença de Deus. E como você vai ouvir o Espírito Santo? Você precisa criar um ambiente profético. Você precisa chamar a atenção de Deus para a sua casa, para o seu lar, para o seu ambiente de trabalho. Deus quer falar com você ali, Deus quer te instruir ali. Você não quer ser destaque? Você não quer crescer? Então, você precisa melhorar o ambiente que você trabalha. Ah, porque vem me contar fofoca, eu não... Mas se você ouve, você está dando o quê? Você está dando oportunidade àquela pessoa falar de outras pessoas para você. Quando você começar a ignorar, quando você disser, não, eu quero agora trabalhar, eu estou trabalhando, quero me dedicar a isso, essas pessoas vão distanciar de você. E aí é onde você vai romper, aí é onde você vai vencer, aí é onde você vai chegar em lugares altos que essas pessoas não chegariam. Por quê? Porque o Espírito Santo vai ver que você está disponível para ouvi-lo. E o Espírito Santo vai te dizer, faça isso, faça dessa forma, liga para esse cliente, faça essa proposta. E aí sim você vai ser um diferencial neste lugar. Mas você precisa atrair a presença de Deus para este lugar. Você precisa. Olha só. E o que estava acontecendo? Então o Senhor, no ambiente em que Samuel estava, a presença de Deus estava. O que acontece? Então o Senhor chamou Samuel. Então o Senhor chamou a Samuel. Você quer que Deus te chame? Você quer que Deus chame você pelo teu nome? Comece a criar ambientes proféticos. Comece a criar um ambiente no qual a presença de Deus é real. Você sente as pessoas quando chegam na sua casa, no seu trabalho, na sua mesa de trabalho, o lugar onde você frequenta, as pessoas sentem paz por estar perto de você, porque a presença do Senhor está ali. Comece a fazer isso, Deus vai te chamar pelo nome. Ele vai te chamar. Olha só o que o Senhor diz. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel, respondeu ele, estou aqui. Só que Samuel ainda não conhecia a voz de Deus. Olha só, ele estava na presença de Deus, ele estava no santuário de Deus, ele fazia os serviços para Deus, porém ele ainda não reconhecia a voz de Deus. Quantas pessoas estão nessa condição hoje? Você trabalha para Deus, você dedica a tudo que o Senhor coloca nas suas mãos, você faz com excelência, porém você ainda não ouviu a voz de Deus no particular. Você ouve experiência de outras pessoas, quando você ouve as pessoas dizerem, ai, foi assim que o Senhor fez comigo, o Senhor falou assim, o Senhor me deu isso, o Senhor me mostrou, e você só fica olhando e observando e pensa, não, isso nunca me aconteceu. Porque você pode estar como Samuel antes de ouvir a voz de Deus. Você está no ambiente onde Deus está, mas você ainda não ouviu. Mas vai mudar, isso vai mudar. Amém? Vamos lá. E o que o Senhor diz? Aí o que acontece no versículo 5? E correu até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse, não o chamei, volte a deitar-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou, Samuel.
E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Disse Eli: não, meu filho, não o chamei, volte a deitar-se. Ora, Samuel não conhecia o Senhor, fazia tudo do Senhor, obedecia ao Senhor, estava na presença do Senhor, mas ele ainda não conhecia. A sua condição hoje de não conhecer o Senhor fica por aqui, porque a partir de hoje vai acontecer na sua vida como aconteceu na de Samuel. No versículo 8, o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Então ele percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Sabe por quê? Porque ele se relacionava com Deus. Sim, ele conhecia que aquele chamado não era comum, era um chamado da parte do Senhor. Olha só a instrução que o profeta, que o sacerdote Eli fala. E ele lhe disse: vá deitar-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Você vai fazer isso. Quando você em sonhos, ou quando você estiver trabalhando, quando você estiver em casa, depois de você criar um ambiente no qual o Senhor tenha total liberdade para falar com você, e o Senhor te chamar pelo nome, você vai dizer: eis-me aqui, Senhor, fala, pois o teu servo ouve, fala, pois a tua serva ouve. Deus vai te chamar, Deus vai te chamar, creia. O Senhor voltou a chamá-lo como das outras vezes: Samuel, Samuel. Então Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. Olha só o que Samuel disse, instruído pelo sacerdote Eli: fala, pois o teu servo. O que isso quer dizer? Que eu vou fazer aquilo que o Senhor me mandar fazer. Eu vou cumprir aquilo que o Senhor mandar, eu vou cumprir. Eu vou obedecer aquilo que o Senhor mandar, eu obedecer. Pois essa é a condição de um servo. O servo não questiona quando Deus chama. O servo não questiona a instrução que o Senhor dá. O servo não contraria a vontade do seu Senhor. Quando Samuel diz, fala que teu servo está ouvindo, quer dizer, eu vou fazer o que o Senhor mandar eu fazer. E olha só o que o Senhor fala. E o Senhor disse a Samuel: vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos que ficarem sabendo. Imagina você, primeira vez que Deus está falando com Samuel, e ele está trazendo uma revelação, sim, de condenação para aquele povo, tanto para a casa de Eli quanto para a nação de Israel. Que responsabilidade de Samuel. E quando você vai ler na história, Samuel, ele fica calado e Eli sabe que Deus revelou algo para ele e ele insiste. E aí, o que acontece? Samuel entrega. E é isso, olha a responsabilidade de passar a informação correta, de passar como foi entregue. É assim quando o Senhor nos chama e nos dá instrução para a nossa vida. É assim que o Senhor, quando nos chama, nos dá instrução para falar com alguém. É uma responsabilidade de passar na íntegra essa mensagem. É o papel do mensageiro, é o papel do profeta, do sacerdote, do Senhor. Então é isso. Para que você possa ouvir a voz de Deus, você precisa contribuir. Como? Criando um ambiente no qual a presença do Senhor é vista, no qual o ambiente ele é propício para que o Espírito Santo tenha liberdade de falar com você. E o Espírito Santo vai dizer algo, vai dizer segredos. O que Deus está contando aqui para Samuel são segredos. O Espírito Santo vai te contar segredos. Sim, os teus segredos e segredos do Pai para você. Eu vou contar uma experiência que o Espírito Santo, ele falou comigo algo, um segredo, que seria segredo. Mas ele queria testificar no meu coração, me alegrar. Ele queria me alegrar. Olha só que interessante.
Certa vez, quando eu estava num afazer doméstico na minha casa, veio o Espírito Santo e falou no meu coração: você vai ganhar um presente. E eu disse: é mesmo, Espírito Santo? Porque você precisa interagir com ele. Ele quer que você interaja. Você viu que Samuel responde? Fala, o teu servo ouve. E ali eu disse: é mesmo, Espírito Santo? Ele disse: é. E o seu presente virá desta pessoa, virá da sua irmã. E ela vai te dar isso. E eu me alegrei grandemente. Sabe por quê? Porque eu tinha praticado tempos antes um princípio. E com aquele princípio, o Senhor me abençoou. Eu pratiquei um princípio da honra, no qual eu poderia comprar algo para mim com o dinheiro que eu tinha, mas eu quis honrar outra pessoa, menor que eu. Porque às vezes nós queremos honrar pessoas maiores que nós, não é verdade? Mas eu decidi honrar uma pessoa no qual ela não teria condição de me retribuir. E foi o que eu fiz. E eu deixei de comprar este objeto para mim. Eu deixei de comprar e comprei para essa pessoa e honrei. E aí o que acontece? O Senhor me honrou. O Senhor, através da minha irmã, Ele me deu aquilo que eu abri mão, e Ele deu 2 vezes mais. 2 vezes mais. Olha que interessante. O Espírito Santo revelou um segredo que estava no coração da minha irmã para me presentear. Ou melhor, Ele colocou no coração dela para me presentear com algo que eu abri mão. Sim, Ele contou a ela, porque eu abri mão bem antes. Ele contou a ela o que eu queria ganhar. E olha o que acontece, ganhei 2 vezes mais. É isso, o Espírito Santo vai contar segredos para você. É importante você criar este ambiente profético. Na minha casa havia um ambiente profético. E falando nisso, é interessante porque desde criança eu fui criada a parar para ouvir o Espírito Santo. Era normal ver a minha mãe falando com o Espírito Santo. Ela chamava meu melhor amigo. Ela falava assim: amigo, amigo. E aí, na próxima mensagem, eu quero falar sobre isso. A voz do Espírito Santo. Porque eu via o Espírito Santo socorrê-la nos momentos já apuros. Sim, o Espírito Santo me socorreu, me instruiu em vários momentos, tanto para bom como este de presente, como para outros momentos também. Ele me instruía. Então é isso, o ambiente na minha casa era comum ouvir a voz de Deus. Ei, ensina os teus filhos a ouvir a voz de Deus. Ensina os teus filhos a se relacionar com Deus, porque quando alguém lá fora quiser colocar algo na mente dele, vai falar: não, eu ouvi de Deus assim, assim, assim. Seus filhos vão estar sendo instruídos na palavra. Faça com que o melhor amigo dele seja o Espírito Santo. É o Espírito Santo que deve ser o melhor amigo do seu filho, o melhor amigo da sua filha. Não deixe ninguém ocupar este lugar. É isso que eu compreendo. Hoje eu tenho amigos de Deus na minha vida, mas o meu melhor, aquele que sabe quando eu choro no secreto, aquele que sabe quando uma palavra me feriu, aquele que sabe das minhas necessidades, do desejo que há no meu coração, é Ele que sabe, é Ele que realiza. Sim, olha só que interessante, a palavra do Senhor diz o quê? Que o Senhor realiza os desejos do nosso coração. Certa vez, eu estava em um lugar, um shopping, e eu queria muito assim, comer um prato específico. E aí, eu precisava que o meu esposo concordasse. E aí eu falei: não vou pedir nada, não vou falar nada. E entrei para o banheiro daquele lugar. E orei, falei: Espírito Santo, eu queria tanto comer esse prato. E aí, o que acontece? Quando eu saio do banheiro, meu esposo diz: vamos para tal restaurante? Olha só, o Senhor me surpreendendo. É isso. Se relacione com o Senhor. Ele quer realizar os desejos do seu coração.
mais ainda, Ele quer colocar os desejos do Senhor no seu coração. Porque os seus, eu vou sempre dizer isso, são rascunhos perto do de Deus. Os de Deus são maiores, são melhores, são perfeitos. Então é isso. Vamos criar ambientes no qual o Espírito Santo de Deus tem total liberdade para falar conosco, para nos exortar, para nos instruir, nos orientar naquilo que nós precisamos. Amém? Vamos ficar com essa mensagem? Na próxima a gente vai entender como é a voz do Espírito Santo. Porque o seu ambiente já vai estar preparado. E agora você vai ouvir e vai obedecer. Amém? Vamos orar? Pai, damos graças ao Senhor por este momento maravilhoso. Muito obrigada, meu Pai, porque entendemos que o Senhor precisa de um ambiente, de uma atmosfera no qual o Senhor é glorificado, no qual chamamos a atenção do Senhor, para que o Senhor se faça presente. Em nome do Senhor Jesus Cristo, a partir de hoje, vamos criar este ambiente para o Senhor. Venha, Pai, venha ao nosso encontro, nos chame pelo nome. Sim, Senhor, queremos ouvir o Senhor nos chamar pelo nome e falaremos como Samuel: eis-me aqui, fala que o teu servo ouve, fala que a tua serva ouve, porque vamos obedecer a tua voz, a tua instrução. Em nome de Jesus Cristo, convidamos o Senhor, Senhor, a nos instruir, a nos orientar, a nos aconselhar, a nos ajudar. Em nome de Jesus, queremos ter uma vida vitoriosa nessa terra. Queremos ter uma vida de exemplo para os nossos filhos, para a nossa família, onde ouvir a voz do Espírito Santo é normal, onde conversar com o Espírito Santo é normal, onde o nosso melhor amigo é o que deseja o melhor para nós, que é o Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai, tenha total liberdade para agir na nossa vida, nestes dias e todos os dias da nossa vida até a eternidade. Eu dou graças ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Curte essa mensagem. Manda essa mensagem para a pessoa que precisa ouvir a voz de Deus, para que ela entenda como é a voz de Deus, pois ela ainda não consegue compreender por causa das distrações da vida, por causa dos barulhos de outras vozes, de outros lugares, de outros ambientes. Manda essa mensagem. Em nome de Jesus, trabalhe para o reino. Amém? Vamos colocar o YouTube também para trabalhar para o Senhor. E que você tenha um dia abençoado, que a sua vida seja abençoada, a sua família, em nome de Jesus Cristo. Amém. Fica com Deus. Beijo, amo vocês. E o Espírito Santo sabe que eu amo. Eu amo. Até a próxima mensagem.